Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, 10 horas e 7, 27 de 3 de 2023, tempo nublado, 21 graus aqui em São Paulo, abertura do mercado à vista. Eu desejo uma excelente semana a todos e que a Top Traders seja uma variável positiva na sua jornada. Enquanto vos falo, vou tomar o meu Monster Energy Drink Dragon Iced. Pessoal, começando aqui os trabalhos falando no mini índice, né? Nós acertamos aí o racional do Telegram, mas acho que vai além, né? Então nós falaríamos em compra nesse momento, se estivéssemos numa sala ao vivo, numa transmissão, numa aula, uma imersão, alguma coisa do gênero. Porque tem um padrão penetrante, fora da banda, dentro da banda. Dá até para traçar aqui uma linha de retorno. Eu recebi até um estudo de um aluno no final de semana, perguntando se esse traçado seria admissível. Ele é admissível, porque foi levemente abaixo e depois voltou. Então estou respondendo aqui coletivamente, acho que é uma dúvida que pode auxiliar vários investidores. Distante da média. Então vamos lá, buy. Então nós falaríamos em compra aqui na região de 100, 250. Eu acho que durante a gravação pode subir aí 250 pontos e encostar em 100 e 500. Ok? Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos queridos amigos do YouTube. Também um gole aqui do meu Monster. Então vamos lá. O João Vinícius, bom final de semana, querido Wagner. Espero que o senhor tenha sido excelente. No que tange ao INJ, acabei liquidando o que tinha nele para proteção do capital e futura realocação, embora não fosse muito. Perfeito. Será que estamos entrando na tão propagada crise mundial e, portanto, baixará mais ainda? Eu acredito que não. Ou é apenas momentâneo? Eu acho que é a formação de fundo, né? Que Deus guia todos nós. Um forte abraço. Eu entendo que está formando um fundo importante, né? Linha de retorno, padrão penetrante. Esse candle aqui provavelmente foi uma exaustão na quinta. Mas é muito comum alguns investidores, né? Ou perdem a paciência ou falam, olha, eu cheguei aqui no meu limite, né? É o que eu posso colocar para não entrar naquela espiral, né, que pode te trazer um risco de um capital que não poderia estar na bolsa. Eu, por exemplo, comentei, eu falei para o pessoal, abaixo de 100 mil pontos, eu estou pagando carta fiança, né? Só que aí o dólar desceu um pouco, o mini índice subiu um pouco. Eu estou na dúvida, assim, se provavelmente venderemos uma ação americana essa semana ou duas. Inclusive, Monster é uma candidata. É um ativo que a gente tem sucesso, tem boa rentabilidade nesse momento na carteira americana. E é uma possibilidade, coincidência aqui, a ideia de possivelmente vender Monster ou AMD. Né? Até acredito que forme aqui um pivô em Monster, né? A 104,90, depois deixe para trás 105,45. É uma possibilidade, talvez eu venda Monster ou McDonald's, até para ficar com uma margem mais folgada, ou até mesmo a AMD. Vamos ver. É uma hipótese. Talvez para hoje. Ok? Pati Takai, professor, eu aprendi que sempre é bom ter um valor reservado para aproveitar as oportunidades quando está em queda no mercado. Se você tem essa condição, é fantástico. Muita gente faz essa reserva em renda fixa, né? Aí migra para renda variável, ou no banco mesmo. Resiliência todos os dias e que nada tira a nossa paz. Que assim seja, a paz está dentro de nós acima de tudo. Vamos com tudo. Obrigado pela sua participação, pelas palavras. Concordo em gênero, número e grau. Só acrescentando, você é demais, apesar de toda a volatilidade, nos trouxe um racional fantástico. Obrigado
pelo reconhecimento e vamos em frente, João, Patrícia, todos os nossos queridos amigos, para mais uma semana de luta. Muito bem. As bolsas americanas abrirão em 28 minutos. Aqui no Brasil, negócios à vista iniciando-se. Então eu vou falar das bolsas da Ásia primeiramente. Como disse o nosso amigo Marcel outro dia, as bolsas na Ásia elas são uma aula, né, de análise técnica. Então tem gap de fuga, BB abandonar de topo, uma linha de retorno que foi respeitada e que gerou uma alta, formando entre os dias 15, 16 e 17 uma estrela da manhã, e a média de 21 é o divisor de águas, né, o que separa o território comprador do vendedor. Se rompida, deve trazer a Bolsa do Japão às máximas recentes. Em Xangai, é uma movimentação absolutamente lateral desde o final de janeiro. Então, praticamente 2 meses, né? Tem um oco, mas é muito difícil imaginar que ele vai ser acionado pelos drivers atuais. Né? Ao mesmo tempo, tem uma simetria inclinada para a compra. Então, é provável que rompa aqui o pivô a 3,286 e siga em valorização. E o movimento prévio, né, também reforça essa ideia, porque é um movimento prévio de alta. O minério, por sua vez, formando fundo, né, respeitou $118, agora ele precisa romper 121 para uma alta mais consistente. E o petróleo já faz esse movimento de recuperação. Provavelmente montará aqui um fundo mais alto que o anterior. Né, e acionará um pivô nos próximos dias. Tanto o petróleo Londres, que nós vimos anteriormente, quanto o petróleo negociado em Nova York, o WTI negociado na NYMEX. Perfeito? Títulos americanos de 10 anos. Na semana passada eu comentei que eu liquidaria se eu tivesse uma posição vendida. Está desenvolvendo o fundo, deve repicar mesmo. Qual que é a tendência para os juros norte-americanos? Chegamos na taxa final, que é entre 4,75% e 5%. Tem essa variação, tá? Eu não estou dizendo um range que eu acho, tá, pessoal? A taxa americana ela tem essa variação, né, de 4,75% e 5%. Próxima reunião deve haver manutenção em maio, depois o início dos cortes. Mesma tendência que deve ser seguida aqui pelo Brasil. Daqui a pouquinho, então, bolsas americanas iniciarão os negócios e nós vamos estudá-las. Então, chegamos na Bolsa do Reino Unido. Europa, para nós, não é uma surpresa esse movimento, porque é um desenvolvimento de fundo, né? Deve acionar pivô de alta, logo menos. É a mesma ideia para a Bolsa de Paris. A cabeça do pivô está alinhada com a média de 21. Desenvolvimento de fundo. Né? Eurostock 50, idem. E o índice DAX, Bolsa de Frankfurt, onde começou a minha história na Bolsa de Valores. Então, Europa, Estados Unidos, pode ser aos trancos e barrancos, mas vai subindo esse mercado. Em nada compromete aqui os negócios no Brasil. A nossa questão ela é essencialmente interna e tem aí também a queda do minério impactando. O minério em recuperação deve ajudar bem. Porque impacta a Vale, as empresas ligadas a metais, o IMAT, índice de materiais, correto? E aí chegamos no MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Fluxo indo para a China beneficia o Brasil, vindo direto para cá nem se fala. Vocês viram que eu coloquei no Telegram hoje informações sobre o fluxo cambial. Ainda é tímido, sim. Então tem grande potencial, os estrangeiros estão vendidos e os institucionais estão neutros. Então o mercado entrando numa espiral de queda, mas tem grande potencial, PL baixo, observando aqui o Oceano 14, por exemplo. A gente está com PL 4,70, muito baixo, típico de formação de fundo. Aí chegamos no DXY, que é o dólar
contra uma cesta de moedas. DXY, esse repique não me convence, ó, candles bastante tímidos aqui, a média de 5 fazendo barreira, e Bovespa em dólares, né, a bolsa em dólares absurdamente baratas. No caso de Bovespa em dólares, além de nós termos entre quinta e sexta um padrão penetrante, o piercing line pattern, e esse fundo duplo anterior sendo rompido hoje, né, marcados dias 14 e 4 de janeiro, 14 de dezembro e 4 de janeiro, tem o fora da banda dentro da banda, o fundo imediato rompido, de baixo para cima 18,975, e uma linha de retorno absolutamente perfeita. Isso passa uma ideia de uma grande movimentação altista à frente. Aí eu chego no BOVA11. O BOVA11, essa linha de retorno já não é tão perfeita, o que pode ser uma bear trap, uma pegadinha, porque o vendido fala o seguinte, enquanto não bater nessa linha de retorno, eu não vou zerar, não. Eu vou vender mais, e aí ele vai dando liquidez. Hora que percebe-se, está em R$100 aí a cotação do BOVA11, aí o vendido fala, pô, acho que eu vou zerar e entrar na compra, e retroalimenta o movimento, pelo menos até o topo anterior aqui a 103,30. E o sinal gráfico que nós temos no BOVA11, a barra de quinta-feira, o candle, é uma barra de exaustão, no meu entendimento. E aí, posteriormente, o bebê aqui, o corpo da mãe, formou entre os dias 23 e 24, o arame de fundo, a mulher grávida em japonês. Muito bem, aí a gente chega aqui no Ibovespa. O Ibovespa também não tocou aqui a parte baixa, essa linha de retorno, nem deve tocá-lo. Também tem um arame de fundo mulher grávida em japonês. Esse fundo anterior, mínima do dia 14, é importante, 101,631. E a média de 21 deve ser tocada até sexta-feira. E forma, né, um canal muito bem desenhado aqui o Ibovespa. Isso é absolutamente interessante, expressivo e relevante. Quando eu chego no gráfico semanal, a gente percebe aqui algum nível de simetria, né? Um ombro, cabeça, ombro. Mas o segundo ombro é mais baixo aqui. Mas a neckline também teórica, a neckline é um pouco mais baixa, então é admissível, né? Pensar como uma figura de inflexão. O mini índice está um pouco abaixo aqui do que a gente comentou, mas deve, antes da gravação, pelo menos até o patamar que a gente iniciou o racional, ele deve voltar 100, 250, 100, 300, ao longo do dia busca ali os 100, 500, 100, 600. Talvez esticando para 100, 1.700 pontos. Sobre o WDO, o mini dólar que nós temos aqui na tela, topo duplo, LTA deve ser violada, talvez até hoje. Tem um ponto importante aqui, a 5.212, cujo rompimento projeta 5.126, ou até mais, 5.115. Se nós trouxermos um gráfico intraday de 30 minutos, a gente percebe uma simetria em A e um mastro bandeira de queda. Então o dólar ele pode espernear, pode repicar, mas a orientação é baixista. Certo? Aí nós chegamos nos juros, DI1F25. Trabalhar aqui com gráfico diário. Também uma orientação de queda, pessoal. É um mastro bandeira de baixa, então ele deve continuar escorregando. Não que tenha uma baita queda, que o DI derreta, mas ele vai ali perdendo pontuação. Isso já mostra, né, que não na próxima reunião, mas na seguinte vai ter corte de Selic no Brasil, é a minha opinião. Agora, dependendo do arcabouço fiscal, a gente pode sim ter corte da Selic já na próxima reunião, é possível. Tá? E aí o milho. Fazia muito tempo que o milho não tinha um sinal tão forte quanto esse de fundo. Né, tem aqui um doji, está rompendo 84,27, muito interessante. Até para quem esperava um sinal mais claro para entrar ou para comprar mais alguns contratos e melhorar o preço médio. Perfeito?
Então vamos lá, vamos falar dos índices aqui, que são uma das bases da nossa metodologia, um dos diferenciais, né? Comparar os índices para ver aquela história das árvores e das florestas, né? Então a gente observa as árvores são os ativos e a floresta que são os índices. Então o primeiro deles é Small 11. Small 11 tem um sinal de fundo extremamente expressivo. É um arame de fundo. Esse ponto aqui, mínima do dia 14 de dezembro, é relevante, 87,39, e o fundo imediatamente anterior, 87,27. Eu não duvido nada que busque R$ 90 aqui nos próximos dias, talvez quarta, quinta-feira. Todos os índices estão subindo hoje, o FNC fora da banda, dentro da banda, e também Arami. Nós temos o índice do setor imobiliário, que já tinha dado um sinal praticamente confirmado na sexta, dá continuidade nessa segunda. O IMAT, a chave nesse momento ela está no IMAT, porque o IMAT caiu muito, ele tem amplo espaço para subir, e essa alta passa por uma recuperação do minério. Está numa região que formou fundo em novembro do ano passado, tem o Arami também como sinal. E aí nós chegamos no índice de energia, que já fez um movimento interessante na sexta, já está deixando o fundo anterior para trás, 72,254, então está confirmando o fundo. De repente dispara aqui, busca a região de 76 mil pontos ainda essa semana, não acho, não seria nada surpreendente. E o índice de consumo, né? Por que o professor insiste que o índice de consumo é uma base, é um melhor termômetro hoje em dia, blá blá blá? Porque, pessoal, a bola da vez é fiscal. Então, o arcabouço pode ser adiantado, essa questão, queda de braço entre o Banco Central e o Planalto, aí, de repente, corte mais célere, antecipado da Selic, enfim. Tem o Arami, um sinal forte também. Ok? Então, dentro de 6 minutos, nós teremos a abertura do mercado americano. Aqui no Brasil, eu costumo fazer uma carteira por dia. Vamos falar carteira desafios? Mas se eu não faço aqui também, eu faço lá no Telegram, né? Então, tudo sempre trabalhando forte. Então vamos lá, a Mer, ela parou da mesma forma, né, que eu pretendo vender um ativo americano. É possível que a gente faça uma troca em Amer, sim, né, porque foi feita a proposta de 10 bi pelos acionistas lá da 3G, o mercado não reagiu. Então a ideia seria trocar Amer por Melius. Eu sinto assim que é mais negócio, observando fundamentos, até esse estigma que ficou Americanas, né? Então é possível, talvez hoje, eu vou até colocar aqui a gente acompanha, nem vou colocar aqui porque ela não faz parte da carteira, né? Essa daqui é uma carteira real, mas é possível trocar a Amer da mesma forma que uma das ações americanas devem sair da carteira, pode ter sim a troca de Amer por Cash 3. A IBPAC é uma das maiores oportunidades. Então hoje, né, às vezes o aluno fala, pô, eu quero, né, operar uma ação de guarda descontada, é BPAC. Cury, a gente tem a ideia de Cury é 12, Cury é 15. E a gente mantém essa ideia de Cury a R$ 15, então deve seguir aqui a movimentação altista. Dexco é um ativo de fluxo, né, para avaliar o que, se a gente muda, se a gente mantém. Esse mercado tem que subir uns 5, 6 mil pontos. Gerdau, ela está no time da BPAC, ação de guarda absurdamente descontada. Só quando forem calcular o preço médio tem que descontar dividendos, né? Tem que ser justos aqui com o nosso trabalho. Ela fechou um gap. Localweb é o caso de Dexco, né? Um ativo que tem trabalhado de forma muito volátil, ativo de fluxo. Mas até para quem faz giro, faz operações mais curtas, é uma possibilidade, sem dúvida, que ela vai e volta muito rápido.
E Mater Dei é uma ação de guarda, ela entra no time aqui de BPAC e de Gerdau, né? Já tem o sinal de fundo, inclusive rompimento falso de um grande pivô, né? Aqui a 764, MRV é ouro, essa já tem um movimento de inflexão em andamento, então quando corrige a oportunidade, ameaçou acionar um M a 6,94, já voltou. Aí, uma pergunta eu recebi coincidentemente de duas pessoas, as duas no sábado. Professor, entre positivo e local web, qual que você compraria se tivesse que escolher só um? Meus disseram, né? Eu sei que está na carteira, ambas estão, e eu compraria positivo, né? O sinal no gráfico é melhor, gap de fuga, médias cruzadas em modo compra. E aí tem a Vivara, que ela entra no perfil de guarda também. É a mesma coisa que entre positivo e local web. Se você me perguntar, ok, entre BPAC, Gerdau e Vivara, qual que você compraria? Eu compraria a Vivara. Ok? Aí, pessoal, eu acho que se eu fizesse essa enquete, seria assim, 40% Gerdau, 40% BPAC e 20% Vivara. Mas é a que tem o sinal mais forte, né? Então, mas todas são boas empresas, senão nem estariam na nossa carteira, né? Deixando isso bem claro. Perfeito? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa de forma coletiva para falar aqui para vocês. Porque aí depois evita de eu ter que voltar com o assunto lá. Pessoal, por exemplo, leilão de imóveis, né? Eu pretendo montar um treinamento para o futuro, falando um pouco da minha experiência real como investidor, né? Como é que eu trabalho com o mercado imobiliário, essa história de holding familiar, offshore, né? Pô, de repente, professor, vale a pena deixar o dinheiro num CDB com liquidez diária ou vale a pena deixar na poupança, de repente, para uma grande oportunidade em bolsa, tal? Aí a resposta talvez surpreenda vocês, né? E o tesouro direto acaba sendo um bom negócio, né? E como é que você faz essa transição do mercado imobiliário para a bolsa? Né? Pô, você faz consórcio, sim ou não, né? Você compra quantas cartas? Como é que você trabalha com isso? Como é que é a sua parte de recolhimento de impostos, né? Que profissionais que você contrata que são essenciais? Então eu pretendo fazer um treinamento nesses modos no futuro, porque o pessoal que ensina isso não faz. É igual a bolsa, né? O pessoal que ensina sobre bolsa não opera. E quem investe dessa forma, que eu comentei anteriormente, também não opera, são teóricos, né? Vale a pena comprar um imóvel ou vale a pena alugar, né? Melhor apartamento, sala comercial, os imóveis tradicionais. Essa experiência real, eu acho que ela é válida também. A gente pretende fazer alguma coisa no futuro. Então eu estou vendo, por exemplo, aqui uma oportunidade de leilão que ela é um absurdo. Já está na segunda praça. Por quê? Porque o preço do leilão mínimo você encontra o imóvel. O primeiro leilão, 389.726. O segundo leilão, 233.835. Por 250 você compra um imóvel perfeito. Você pega no leilão, esse imóvel pode estar quebrado dentro e uma série de coisas. Então, por exemplo, como é que você avalia um leilão? Tem leilões, pessoal, de imóveis, por exemplo, que você olha o valor do IPTU e do condomínio, se você somar, fica muito mais caro que o imóvel, mais o preço de leilão, comissão do leiloeiro. Né, você vai ter um grande problema porque fica por conta da rematante. Então é uma experiência que eu futuramente quero trazer também, montar um treinamento, como investir na prática, né, como lidar com essas situações. Então, bolsas americanas abrindo. Nós temos aqui o EWZ, um Mega Ultra Blaster sinal de fundo. É um Arami também. Né? O EWZ eu acredito que ele busque $28 até o fim da semana. 27, com alguma coisa, $28. É ousada essa minha projeção, mas o que acontece? Ele é inversamente proporcional ao dólar. Então, se o dólar cair com bolsa subindo, pode acontecer. O BZQ inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Sentiu uma região de resistência. Se o pregão fechasse agora, nós teríamos uma nuvem negra, tempestade à vista. E o VIX, sombras superiores, né? Tem vendedor na parada.
né, deve cair lentamente ao longo da semana. E as bolsas americanas, movimento natural, abrindo em alta. Só para explicar aqui para vocês, aqui, pessoal, eu tenho um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. Então isso significa que eu tenho um pivô em formação. Não? Aí hoje está subindo 0,90, vai acionar o pivô. Eu trago aqui o S&P, fundo, topo, fundo mais alto que o anterior, pivô de baixa, pivô de alta em formação, vai acionar o pivô. Ok? Então, isso no S&P e no Dow Jones. Então, a bolsa aqui no Brasil, ela está atrasada. Absolutamente atrasada em relação ao exterior. E isso inclui Europa e Estados Unidos. No semanal, se você observar o índice Nasdaq, é quase um mastro-bandeira. Médias cruzadas em modo compra e tal. Né? Então eu tenho, por exemplo, aqui essa região. Ó, sob a ótica do semanal, é quase um mastro-bandeira. Eu sei que não é porque é desproporcional, mas é o mesmo racional, ok? Então é isso aí, tá entregue. O mini índice caiu um pouco, mas ele deve recuperar-se aqui ao longo do pregão. Não. O viés é de alta, então deve renovar a máxima pelo menos a 100,395, buscando ali 100,500, 100,600 ao longo do dia. Então tá entregue, um forte abraço a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Obrigado pela sua atenção, valeu!